Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Voltamos a este tema por entender que ele é muito importante. A inadimplência bate recorde no Brasil e já atinge 66,1 milhões de brasileiros. Este é o maior patamar já atingido pelo indicador de inadimplência da Serasa Experian. Então, esse dado foi divulgado recentemente. Nós noticiamos isso aqui no canal porque é um fato importante, é um fato relevante. O Brasil alcançou a marca, isso é um fato relevante, negativo, né? Uma marca negativa. 66,1 milhões de inadimplentes, isso no mês de abril de 2022, de acordo com o indicador de inadimplência da Serasa Experian. Este é o maior patamar da série histórica que foi iniciada em 2016, quando o Brasil mergulhava em uma crise profunda provocada pelo desgoverno Dilma Rousseff, que gerou uma queda de 3,3% do PIB naquele momento. No quarto mês de 2022, a soma das dívidas dos brasileiros com o nome no vermelho chegou a 271,6 bilhões de reais. Desse montante, os débitos com bancos e cartões de créditos correspondem a 28,1%, que é a pior dívida que você pode ter. É a dívida com os cartões de crédito, né? E débitos com o banco. Os juros são estratosféricos e não se esqueça que são juros compostos, então é juros sobre juros, mês a mês é uma bola de neve, né? Então muito cuidado, muitas pessoas têm suas vidas destruídas por conta desse tipo de débito. Enquanto que as pendências com contas básicas como água, luz e gás representam 22,9%. Em comparação a abril de 2021, as dívidas financeiras foram as que mais aumentaram, passando de 9,6% para 12,4%, dados divulgados aí recentemente. Então, isso preocupa e o que é que está na raiz disso? Primeiro, efeitos ainda da pandemia, né, que criou um transtorno na vida de todo mundo e, obviamente, penalizou mais os menos favorecidos. A palestra que eu assisti do Chris Gardner, eu até fiz um vídeo falando sobre essa palestra dele. Chris Gardner é a pessoa que inspirou aquele filme A Procura da Felicidade. E o Chris Gardner disse, olha, a pandemia atingiu a todos, foi uma tempestade que não poupou ninguém. O problema é que a pandemia foi uma tempestade muito desigual, ou seja, tinham pessoas que enfrentaram essa tempestade dentro de um transatlântico, seguras, confortáveis, dentro de um ambiente tranquilo. Outras estavam em iates de grande porte, outras estavam em embarcações mais robustas, mais protegidas, mas há aqueles que estavam em barcos pequenos, em botes infláveis. Então a pandemia atingiu a todos, é verdade, mas de forma desigual e afetou exatamente aqueles que estavam em condições piores. Esses foram os mais penalizados pela pandemia. Parte aí desse movimento de alta de dívida certamente se explica, se a gente for aprofundar a origem disso, vai ver que isso está envolvido aí com a questão da pandemia. Por outro lado, inflação, um outro componente aí que fez com que essa dívida também fosse crescendo, né? Esse número de brasileiros endividados. Processo inflacionário muito forte, e aí a gente vê aqui no Brasil dois componentes expressivos para o endividamento das pessoas, a questão do gás, a questão do combustível, da gasolina, né? Então dois fatores aí de forte pressão para o endividamento das pessoas. E aí a gente também tem que falar da educação financeira. Não podemos deixar de falar sobre a educação financeira, porque em que pese estarmos no maior patamar de endividamento da história, nunca foi baixo no Brasil. Sempre esteve aí acima de 50% o nível de endividamento no Brasil. Então, observando esse histórico, a gente pode dizer que a questão da educação financeira é essencial para que a gente possa melhorar esse quadro dramático da falta de inteligência financeira, da falta de educação financeira do povo brasileiro. E aí o curioso
é que um projeto de lei aprovado lá no Rio Grande do Sul gerou uma série de debates lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e debates nas redes sociais. Foi curioso porque a deputada Luciana Genro fez críticas duríssimas à proposta de inserção da questão da educação financeira nas propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. E aí ela foi alvo de diversos ataques nas redes sociais. O Estadão fez uma matéria ouvindo especialistas para saber o que é que eles acham sobre essa polêmica e sobre o tema ser abordado na base curricular das escolas. Quero fazer uma parêntese e dizer que em Singapura, as crianças, desde as idades iniciais, já são objeto de aprendizado dessas crianças, né? A questão da educação financeira. Procure mais a respeito disso, educação financeira nas escolas de Singapura. E você vai ver coisas impressionantes, porque essa foi uma decisão de governo. O governo disse, eu preciso educar a minha gente, eu preciso educar as pessoas que moram em Singapura. Por quê? Porque eu quero aqui ter um universo de pessoas bem-sucedidas financeiramente. Eu quero ter o metro quadrado, vamos dizer assim, de pessoas mais preparadas para lidar com o dinheiro do planeta Terra. E eles vão fazendo esse programa, é uma coisa espetacular o que eles fazem em Singapura. Pena que aqui é uma realidade ainda muito distante, né? E a gente vê aí essas topeiras, só devo chamar de topeiras, dizendo que são contra a educação financeira nas escolas. É de uma estupidez, de uma ignorância, de dar dó, dá pena. Agora dá pena mais ainda de quem vota nessas criaturas, né? Porque uma pessoa que vota nessa cidadã, a Luciana, né, Genro, que é contra a educação financeira das escolas, é de dar pena ao eleitor dela. Espero que estejam arrependidos e que não votem mais nesse tipo de gente. Esse tipo de gente não ajuda o Brasil. Definitivamente, a melhor resposta que pode ser dada a essas pessoas que trabalham contra a sociedade brasileira é deixar de votar. Essa é a melhor resposta que pode ser dada. Então, meus queridos amigos gaúchos, por favor, vamos melhorar a qualidade do voto no Rio Grande do Sul, por favor. Eu gosto tanto do Rio Grande do Sul, já morei lá 1 ano e meio e sempre faço turismo, sempre que posso visito essa terra maravilhosa que é o Rio Grande do Sul. Um povo hospitaleiro, um povo acolhedor, mas que precisa melhorar a qualidade do seu voto. Não é possível ter uma pessoa dessa sendo eleita por vocês, né? Com toda a franqueza, me permitam dizer isso. Bom, aí o Estadão fez uma matéria dizendo, no debate do Legislativo Gaúcho, a deputada foi contra a justificativa de apoiadores do projeto de que a educação financeira serve para combater o endividamento no Brasil. Em abril, o país atingiu um recorde de famílias endividadas. A aprovação do texto incentiva as escolas a seguir o que já está previsto para todo o país, desde 2017 na educação infantil e ensino fundamental e 2018 no ensino médio. O governo federal entende que a educação financeira deve ser abordada de forma transversal pelas escolas em aulas e projetos de várias disciplinas como matemática e geografia. Wendy Beatriz, coordenadora do projeto de educação financeira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, compartilha do entendimento sobre o ensino transversal do tema. Podemos trabalhar a educação financeira com história, com geografia, é como ensinar responsabilidade social. Não precisamos chegar para as crianças e falar, tem de separar o lixo porque isso é responsabilidade. Nós simplesmente explicamos as consequências positivas de separar o lixo. Para elas, são as pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, parte das que estão nas escolas públicas e as que mais precisam aprender sobre o tema. Óbvio, isso é tão inteligente de se dizer, não é verdade? Tem a ver com saber fazer melhores escolhas e ter consciência delas, é isso. Fazer melhores escolhas. As pessoas não estão preparadas para isso. Então, fazer melhores escolhas. Fazer melhores escolhas. A educação financeira tem muito a ver com isso.
né? Aprender a fazer melhores escolhas, saber os riscos de contrair dívida junto a banco, saber os riscos de contrair dívida no cartão de crédito, saber por que não se deve fazer isso, o efeito dos juros compostos que vão destruir sua vida financeira, tudo isso se aprende dentro dessa ideia da educação financeira. Como reduzir custos, como fazer um orçamento familiar, as pessoas minimamente não entendem isso. Então você precisa trabalhar estes conteúdos, como fazer um orçamento pessoal, como fazer um orçamento familiar, como fazer pesquisas de preços, como frear o consumismo, como planejar sua vida financeira, diferenciar os custos fixos dos custos variáveis, perceber o que é que pode ser economizado mês a mês, e começar a poupar, que é uma outra questão importante. Dentro do contexto de educação financeira, temos também que falar sobre como aumentar receitas e não só como controlar custos, como aumentar receitas, que talentos você possui, como monetizar esses talentos. Aqui no canal já tem algumas histórias bem-sucedidas de pessoas que já, a partir dos vídeos que fizemos, escreveram livros e o livro virou uma fonte alternativa de renda, começaram a tirar fotografias e isso é mais uma fonte de renda. Enfim, é como encontrar soluções para aumentar também o lado da receita e não só olhar o lado das despesas. Tudo isso é educação financeira. Dizer que isso não deve ser incorporado ao dia a dia das escolas públicas e privadas é uma aberração, é uma atrocidade de uma pessoa absolutamente ignorante. Para a professora da rede pública do Rio Grande do Sul, Cláudia Campos, a disciplina é eficaz quando começa no ensino básico. É exatamente isso, é de pequenininho que a gente tem que fazer. É isso que Singapura fez e que deu resultados. Mostrando para as crianças de forma lúdica e em pequenas ações o que é supérfluo e o que é necessário. Perfeito. É possível mostrar, por exemplo, ao apontar um lápis indiscriminadamente ou rasgar folhas do caderno sem necessidade, a família terá de deixar de comprar algo em casa. Cláudia desenvolveu um projeto sobre a venda de hortaliças com seus alunos e conquistou o selo Estratégia Nacional de Educação Financeira por 2 anos consecutivos. No país, outras 304 iniciativas possuem esse reconhecimento. Para o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Juca Gil, as escolas não podem resolver sozinhas o problema da falta de educação financeira. Óbvio que não. Por mais bem equipadas, com os melhores profissionais, nenhuma instituição resolve nada por conta. Isso em tudo na vida, né? É um conjunto de ações, mas a escola é um papel essencial, fundamental na formação das pessoas. E na questão da educação financeira é vital essa transformação, né? A sociedade tende a jogar toda a responsabilidade para a escola. Ele avalia que o Ministério da Economia deveria promover um grande projeto pedagógico de educação financeira, apesar de entender que o processo possui suas dificuldades. O professor afirma que as escolas devem abordar o tema sempre de forma transversal. É o que eu penso também. A transversalidade é importante. Agora, o que me preocupa é como qualificar os professores, porque o professor ele precisa ser um educador financeiro de forma transversal nas suas disciplinas, mas ele precisa ser exemplo do que ele fala. E a maioria dos professores estão endividados. A maioria dos professores não tem nenhum conhecimento sobre a questão da educação financeira. Não entendem como construir orçamentos, não fazem isso, são consumistas, não sabem diferenciar o joio do trigo, diferenciar o que é necessidade do que é supérfluo. A maioria dos professores estão com problemas financeiros. Como é que eles podem ser educadores financeiros? Ao meu ver, não podem. Então você precisa qualificar o professor, resolver os problemas financeiros dos professores, ajudar a resolver os problemas financeiros dos professores, para que eles, a partir desta consciência, aí sim eles passem a ser agentes multiplicadores de um conceito, de uma essência, de um conjunto de conteúdos, né? O professor tem papel importante nisso, mas ele precisa ser trabalhado anteriormente, né? Então é preciso olhar isso. Essa é a minha grande preocupação quando eu ouço falar nessa temática nas escolas, porque eu vejo que é preciso definir bem os conteúdos e é preciso qualificar os professores. Sem isso, impossível ter sucesso nisso aí. Miriam Lund, planejadora financeira pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, que trabalha com crianças em escolas, explica que no ensino fundamental são abordados conceitos como produção, consumo, oferta, demanda, organização, cuidados e planejamento. Esse panorama ajuda a repensar as vidas, seus objetivos, a forma de lidar com o dinheiro e não cair nas armadilhas do comércio e da nossa própria cabeça. Eduardo Reis, educador financeiro da Ágora, diz que a maior parte das escolas não está preparada para receber esse ensino, pois não possui profissionais habilitados para
para isso. É isso, é a questão da qualificação. Esse é o grande desafio, qualificar. E, ao mesmo tempo, definir conteúdos inteligentes. Esse é um outro ponto também que eu me pego. Essa é uma questão. O que ensinar? Nem tudo que se diz aí que deve ser conteúdo de educação financeira, ao meu ver, é razoável pensar dessa forma, entendeu? Então, acho que tem que revisar muito a proposta do que são os conteúdos mais relevantes para isso. Por exemplo, estimular as pessoas a botar o dinheiro na poupança e dizer que isso é investimento é uma aberração. Dizer que a renda fixa vai ajudar as pessoas a conseguir independência financeira é outro erro crasso. Então, é preciso avaliar muito os conteúdos, né? Para mim, só tem dois caminhos para a sua liberdade financeira: empreender e investir em bolsa de valores. O resto é artificialismo, o resto é factoides, o resto é enganações que são feitas aí com interesses ocultos, agendas ocultas de quem ganha com o seu dinheiro parado na poupança, com quem ganha com o seu dinheiro parado na renda fixa, entendeu? Simples assim, objetivamente falando. O cuidado de ensinar corretamente é a maior preocupação. Existem muitas pessoas que não têm a qualificação para tocar os conteúdos. Eu diria, não são exemplos. Não só não tem o conteúdo, como não são exemplos, que estão endividadas, estão fazendo tudo errado. Como ensinar de forma correta se elas próprias não são exemplos? Ao classificar a obrigatoriedade prevista no projeto de lei como ridícula, a deputada Luciana Genro afirmou que cabe aos professores definirem o que será adicionado ao conteúdo. A parlamentar acrescentou que os educadores financeiros fazem um trabalho importante, mas não serão eles que irão às escolas públicas ensinar. As falas da deputada viralizaram em um vídeo na internet e foram alvo de críticas de diversas pessoas nas redes sociais. As escolas não têm dinheiro sequer para pagar o deslocamento dos educadores, mesmo que eles queiram trabalhar de graça. Serão os professores da própria rede pública que darão essa aula, então eles próprios devem definir a hierarquia das prioridades de acordo com a comunidade em que eles vivem e suas necessidades, disse Luciana. Segundo a professora de Educação da Universidade Estácio de Sá, ela disse que existiriam, nesse momento pós-pandemia, outras prioridades, como uma formação social que contribua com a construção de uma consciência coletiva. Olha, educação financeira é urgente, educação financeira é necessária. Quem fala contra a ideia é uma aberração no mundo de hoje, mostra uma total ignorância, uma total estupidez, uma total falta de capacidade intelectual. Agora, isso, para mim, nem deveria estar mais sendo discutido. A questão é importante, ponto. Vira a página. Agora vamos para a parte concreta. Quais são os conteúdos que serão ministrados? O que não deve ser ministrado? É preciso separar o joio do trigo, porque eu vejo muita gente aí na área de educação financeira defendendo caderneta de poupança e renda fixa. Então é preciso separar o joio do trigo. Muito conteúdo aí, para mim, não tem a menor relevância dentro do conjunto do que eu entendo que deva ser ministrado em educação financeira. Em sendo assim, é preciso discutir conteúdos e é preciso trabalhar para que o educador esteja apto a ministrar este conteúdo, para que ele seja exemplo na sua própria vida de pessoa que conseguiu organizar a sua vida financeira e, a partir disso, ele é um testemunho da importância disso. Essa é a questão que eu acho que é a mais relevante. Singapura, de novo, estudem as coisas que deram certo. O Brasil, gente, não precisa ficar reinventando a roda. Querer reinventar a roda, isso é mania de gente burra. Você não precisa inventar a roda. Você precisa copiar os casos de sucesso. É assim que o Japão cresceu na vida. Foi assim que o Japão teve sucesso ao longo de sua história. Então vamos fazer isso. Vamos aprender com a sabedoria milenar dos japoneses. Veja o que deu certo, copie e aperfeiçoe. Veja o que deu certo, copie e aperfeiçoe. Veja o que deu certo, copie e aperfeiçoe. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.